Está começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar, aqui no seu Spotify ou no seu YouTube. Tu que decide, né? Se quer ver a gente, se quer ouvir a gente, se quer ver ouvindo ou se quer ouvir vendo. Porque a gente entrega um cardápio de possibilidades. Se quiser ver em todos também não tem Esse problema. programa né? aqui é multissensorial. Desde que não se enjoe da gente. Né? Exatamente. Né? Que pode acontecer. Pode, claro. Pode acontecer, claro, tá tudo certo. Todo convívio tem risco de fadiga dos metais. Né? Exatamente. Inclusive, se você ainda não enjoou da gente, compartilhe esse episódio com quem você acha que merece ouvir, porque a gente fala aqui sobre as tensas dinâmicas de convivência entre pessoas com mais idade e pessoas com menos idade. Eu gosto muito dessa definição. Ela é bonita. Lá no episódio, naquele dia que eu fui para Lajeado com o SEAT, eles falaram que gostavam dessa expressão também. É ótima essa expressão. É ótimo. A gente baixa a bola, né? Não, é porque baixa a bola. E outra, essa coisa ainda que semanticamente seja correto tu chamar uma criança de criança e um adulto de adulto, muitas vezes ela vem carregada de uma pretensão. A criança é inferior e o adulto é superior, né? E dependendo do tipo de assunto que a gente está tratando aqui, a gente tem dois seres humanos inábeis. A única diferença é que um tem mais idade e outro tem menos. Sabe que naquele livro, A Aula, do Roland Barthes, que a gente falou aqui uma vez, ele dizia que a língua tem esse risco. Ela organiza e aprisiona ao mesmo tempo. Então, quando a gente dá um nome, esse nome restringe a observação, claro, inclusive, né? Mas, ao mesmo tempo, organiza. Organiza. Então, eu tenho uma emoção, eu tenho uma emoção X que eu vou chamar de amor. Então, quando eu boto a palavra amor na emoção, eu fico com a sensação de que eu não disse o suficiente naquilo que eu estou sentindo. Então, por um lado, a língua organiza e, por outro lado, ela faz a gente perceber que falta alguma coisa. Este que falta é a nossa capacidade de observação. E para isso que existe a poesia. Para isso que existe a poesia. Para que a gente possa elencar palavras que são limitadas, mas organizá-las de forma a dizer mais do que elas dizem, né? Tu sabe que a poesia, o cara que é poeta mesmo, é uma coisa muito impressionante que ele consegue expressar coisas que em nenhuma outra forma linguística se poderia, nem com um artigo científico, nem na Bíblia, ou nem numa fala. É uma maneira de capturar um fenômeno que é próprio daquela linguagem, que não é todo mundo que consegue. Não, é difícil. Nem lê a poesia. Não, e nem lê. Exatamente. Nem lê. Esses tempos eu estava vendo um podcast da... Como é o nome dela? Uma poetisa mineira. Esqueci o nome dela. Daqui a pouco vem. E aí o cara, ela estava falando sobre poesia, um cara disse, as tuas poesias são muito difíceis de entender. Aí ela diz, é? Aí ela pegou e começou a ler uma poesia e disse, agora eu entendi, porque agora tinha uma voz humana dizendo. E ela disse que às vezes as poesias têm que ser lidas por alguém para a gente poder abrir uma certa sensibilidade, né? E como elas dizem, como elas encontram as pessoas, né? A poesia, isso que tu falou é muito interessante. É muito raro o talento de formular uma poesia, mas nem todo mundo está preparado para consumir aquilo, né? Não, tem que ter tempo e paciência. E tem que estar na hora, eu tenho a sensação. Tem que ter um time. Tem que ter um time, né, para ela te encontrar, né? Isso é muito legal. Bom, só lembrando que a gente tem a parceria aqui do Colégio Evangélico Alberto Torres, lá de Lajeado, né, que o Júlio citou aí, teve lá um tempo atrás, a gente falou nos episódios anteriores. Colégio que compartilha dos nossos pensamentos, dos nossos insights aqui, onde a gente debate o cuidado, né? A gente debate as relações, a gente debate a tensão e as relações reais, né? Aquelas coisas que acontecem no dia a dia. E aí, Júlio, esses final de semana passado, cara, eu tava jantando com uns amigos e a gente ainda tá vivendo essa coisa das Olimpíadas, né? Que, cara, é legal a Olimpíada, né, cara? É coisa linda tu chegar numa padaria de manhã no sábado e tá passando na televisão e aí o padeiro te diz assim, a Eslováquia vem forte no slalom esse ano. E aí tu concorda. É bacana, porque são esportes que tu nunca olha, né? Normalmente, assim, né? E naquele momento parece que todo mundo para ver a Rebeca, para ver a Raíssa, para ver a Ana Sátila na canoagem, no vôlei de praia, que parece que faz anos que tu acompanha aquele negócio ali, né? Parte pouco porque o nosso país, ele dá pouco
valor ou pouca exposição para o que não é futebol, né? Mas de 4 em 4 anos a gente tem esse prazer aí de... Quem sabe, por sorte, o Brasil não foi no futebol, só no feminino, porque daí os outros ganharam destaque. Né? Ganharam destaque. Na mídia. Quer dizer, a Olimpíada ganhou destaque como Olimpíada e não como um futebol. Como futebol, né? Eu acho que foi sorte essa. E tu sabe que eu tava dando até uma lida, assim, tem um outro podcast que eu faço sobre história e a gente falou sobre Olimpíadas e cara, tem umas coisas porque é um troço grego, né? Tu faz podcast um monte? Cara, eu faço. Eu tenho uns 14 chefes, Júlio. Eu tenho o Zé Pedro. Eu tenho, em outro podcast eu tenho mais um, no outro eu tenho outro, não sei o que. Eu sou a pessoa com mais chefe em Porto Alegre, sou eu. E aí eu tava dando uma pesquisada nos jogos clássicos, né? Que aconteceram por séculos, tá? O que esses loucos te chamam tudo? O que tu tem de bom? Cara, eles gostam de ti, gente? Eu só sei, a única coisa que eu sei fazer é falar. Ótimo, fala bem. Obrigado. A única coisa para o que eu sirvo é isso. Sim, sei, claro. Os jogos antigos, eles começaram lá em 700 a.C., imagina, e duraram até a era cristã. Então, estamos falando aí de 7 séculos, né? 700 anos de jogos clássicos. Claro. Né? Depois ele retoma em 1900 e tal, mas ele ficou bom tempo. E isso é só uma curiosidade, mas desde aquela época já havia trapaceiros, tal qual hoje. Tem o doping. Inclusive a Rússia não participou desses últimos jogos por causa disso, né? Também por conta da guerra. Foram banidos, mas também por conta do doping. Em Tóquio eles competiram não como sendo Rússia, era ROF, Russian Olympic Federation. Não era bandeira, não tocava hino. Sabe que nos tempos clássicos também eu via isso, cara. Os caras subornavam juiz. Tinha gente lá então também? O ser humano foi inventado uma vez só. Essa é a minha conclusão. E tu sabe como é que eles puniam os caras, cara? Olha que coisa fenomenal. Porque antigamente não se competia por medalhas, né? Se competia pela glória. O cara que ganhava uma competição olímpica na Grécia Antiga, ele virava uma celebridade. Ele era um emissário diplomático, ele era reconhecido pelas pessoas, ele virava um ideal ao ser alcançado. Sim. E o trapaceiro também, só que ao contrário. Ele era condenado a inglória eterna. Olha, Júlio, o cara que trapaceava, ele era obrigado a financiar uma estátua que ficava na entrada do estádio olímpico em Olímpia, na Grécia, com uma placa escrita embaixo: eu, Júlio Valls, da cidade de Porto Alegre, trapaceei no boxe subornando o juiz no ano tal do dia tal. E aquilo ficava lá para todo mundo ver. Que maravilha isso aí. Um corredor de estátuas financiadas por trapaceiros. Interessante, né, cara? Cruel, né, cara? Porra. Não, cruel é a trapaça. Cruel é a trapaça, exatamente. Claro. E aí, cara, voltando ao que eu estava dizendo antes, fui jantar na casa desse amigo e a gente estava debatendo, né, as Olimpíadas e a medalha, e é bonito, né, é bacana aquela competição pela medalha, e a gente tá vendo muito fair play, né, tem muita felicidade entre quem ganha por quem perde. A Simone Biles e a Rebeca se tornou uma competição famosa nesse ano, né, que a Simone ganha tudo, mas daqui a pouco a Rebeca ganhou, a Simone reverenciou ela, deu os parabéns. E aí esse meu amigo me disse que o filho teve uma competição de karatê no final de semana e que todo mundo ganhou medalha. Todos ganharam medalha. O primeiro ganhou a medalha, o segundo ganhou medalha, o terceiro, o quarto, todos ganharam medalha. Do que performou melhor ou que performou pior. E aí ele me perguntou, falou: tu que faz lá o Cuidar Não É Educar com o Júlio? Pergunta pra ele, não é bom a criança perder e saber que perdeu e não ser premiada? Porque essa geração hoje não sabe mais o que é perder. Antigamente a gente ganhava medalha, quem não ganhava não levava nada. E hoje em dia eles estão dando medalha até pro último colocado. E aí, Júlio? Em que lugar entra lidar com a frustração da perda? E por que é que se dá medalha pro último colocado hoje em dia? Eu nem sabia disso, que isso existe, mas se existe, tá bem, né? Mas por que o cara tá implicando com as medalhas? Porque eu acho que hoje tem uma corrente, assim, que me parece que gostaria de que as coisas fossem como eram, né? Porque no meu passado não era assim, hoje tá muito fácil. Bom, nós já lemos aqui uma frase do Hesíodo, do século V a.C. e outra antes do século VII, que falava dos adolescentes da época.
Se o nosso futuro depender dessa geração frívola, que não respeita a autoridade, que não tem bons modos, que não come na mesa, que vaga pelas praças sem rumo e que se acha detentora do saber, o futuro está perdido. Isso já se falava no século V a.C. E o futuro ficou perdido? O futuro é o futuro. Aconteceu, nós estamos aqui. Pois é, né? Existe isso, né? Não, mas o adulto, ele cria problema onde não precisa. Porque se a gente vai para um lugar e as pessoas daquela escola ou daquela entidade se propuseram a fazer dessa maneira, qual é o problema? Não tem nenhum problema, nem para um lado nem para o outro, porque a regra era essa, todo mundo ia receber medalha pelo fato de estar participando. Agora, se eu quero estimular a competição, o aprimoramento, aí eu crio os níveis, os que merecem e os que não merecem. Eu acho que o real isso não tem nada a ver com frustração, Arthur. Eu acho que o real debate aqui é por que os adultos querem que as crianças passem por isso, por que desejam isso? Pela frustração? Ou pela competição? Não, por que o cara quer que fique marcado isso? Não, ele não pode ganhar medalha se ele foi o último. Me parece que isso é uma coisa latente, isso é uma metáfora, mas me parece que... Né, porque no meu tempo não era tão fácil. Eu caminhava até a escola e hoje tá uma barbada. Por que deseja que o cara sofra? Por que precisa passar por isso? Pois é, porque a vida mudou, só por isso. Hoje, a tecnológica... Bom, pode ser que ele queira viver na época antes da anestesia e no dentista sem anestesia também. Porque o pai dele ia dizer para ele isso. Olha, no meu tempo ia no dentista com dor e não tinha anestesia. Agora tu que tá com essa barbada aqui que vai com anestesia no dentista. O pai dele vai dizer isso. Porque sempre dá para voltar um pouco mais, né? Porque o cara que tá na boa... Pode ser que eu não sei se é isso, tá? Mas vamos brincar, né? Pode ser que ele está com ciúme que o filho dele tenha uma vida melhor do que a que ele teve. Esse é o meu ponto. Pode ser, eu não sei se pode ser. Agora, eu não sei para que implicar tanto com as crianças, porque se o ambiente ofereceu essa situação, vai ter outros momentos na vida em que essa criança vai ser colocada à prova de aprimorar-se, que é, por exemplo, as notas escolares. O cara passa na escola há 14, 15 anos tendo que tirar notas boas. Tem um aprimoramento aqui para o cara poder ir para uma universidade melhor ou para poder passar no vestibular melhor, o cara tem que se aprimorar, ele tem que ir bem no Enem, tem que não sei o quê. Isso tá na... Eu não sei para que implicar. Confesso que eu estou abismado. O adulto implica muito, né? Implica muito, muito. Quanto, então, vamos voltar. Eu acho que tem algumas premissas no que essa pessoa disse, assim, né? Pode ser que a gente tem que ajudar as crianças a se frustrarem. Eu acho que o que ele também pode estar querendo dizer é o seguinte, as crianças têm que saber o tamanho que elas têm, o limite que elas têm, as dificuldades que elas têm. Mas eu não sei se isso a gente tem que criar condições para ela perceber isso ela percebe naturalmente. Eu tenho certeza que todas as crianças no mundo têm vergonha de si. Pelo corpo que tem, pelo tamanho que tem, pela voz que tem, ou porque não estuda matemática como o outro estuda. As crianças também, entre elas, naturalmente competem, rivalizam, para pensar no outro programa que a gente fez, e elas constroem um sentimento de autoestima baixo. Todas as crianças têm uma estima baixa, maior ou menor grau, porque elas... Tu não precisa criar mais um troço. Não precisa criar isso, já vem o natural. Né? E quando olha para o pai, que é um pai assim importante, não sei o quê, ou para uma mãe que é importante, a criança fica ali acuadinha, coitada dela, né? E o pai e a mãe exigindo que ela seja melhor do que ela é. Então, essa é uma equação difícil de a gente resolver. Eu entendo esse teu amigo e eu acho que vale a pena essa conversa, porque são situações do cotidiano da casa ou da escola que as crianças são postas. Por exemplo, quantas brigas tem dentro de uma escola que ninguém ficou sabendo, que ficou escondida? Nós podemos chamar de bullying, não estou falando do bullying aquele violento, agressivo, estou falando daquelas situações do cotidiano, né? Um empurra o outro, quem que tu pensa que tu é? Essa tua bunda aqui, não sei o quê, tu que tem perna fina, ou a guria com não sei o quê, tu com esse teu cabelo pintado, parece uma louca. Isso aí é o cotidiano de uma escola. Agora, isso já vai preparando a pessoa para saber que o mundo, ele é um mundo
um mundo entre as pessoas, que as pessoas disputam. E podem disputar para competir ou para rivalizar, para lembrar do outro programa, né? Porque eu gosto desse tema. Então, eu acho que a gente não deveria e não precisa forçar a criança a se frustrar, porque ela vai se frustrar naturalmente. Agora, se eu acho que a criança, o meu filho, minha filha, está se achando demais, porque às vezes as crianças vão ficando prepotentes, naturalmente também, porque ela quer ser maior do que é. Isso pode ser porque ela tem um sentimento de autoestima muito baixa, que ela quer compensar com uma onipotência, e eu tenho que entender isso como adulto, que o meu filho está querendo ser muito onipotente, porque lá na base a estima dele está muito baixa. E é lá que eu tenho que conversar. Não é consertar a prepotência, é lá aumentar a estima dela, ajudar ela a perceber que ela está assim, porque a estima dela está baixa. Ela se acha incapaz. Por se sentir incapaz, ela cria uma ilusão de que ela é capaz. Então, tarefa difícil de ser pai e mãe, Arthur. Pô, tô louco, cara, nem me fala. Decifrar esses enigmas não é fácil, mas eu acho que tem um ponto muito interessante aí, que é esse, né? Por que diabos a gente tem que implicar tanto com as crianças, né? Que a gente quer educar e não cuidar. Por isso que tem esse título. O título do nosso programa, do livro e da nossa conversa é essa, porque na cabeça do adulto sempre tem uma confusão, uma não clareza de qual é o limite entre aquilo que a criança está precisando do meu colo e aquilo que ela está precisando de um limite. A gente se confunde. Até teve uma pergunta lá no SEAT que era assim, se a gente tem que ajudar a criança a ter limite ou ajudar ela a aprender a ter liberdade? Boa pergunta. Boa pergunta. Mas é uma pergunta, digamos assim, aonde um polo exclui o outro, na verdade. Porque, na verdade, não é nenhum nem outro. A gente só precisa cuidar. Só cuidar quer dizer estar perto. Quando o meu filho está se atrapalhando, eu dar ajudadinha para ele se reorganizar. Quando eu ver que ele não está querendo dormir na hora de dormir, ele está pulando pelo sofá e correndo para lá e para cá, eu pego ele, boto na cama e nós vamos dormir, nem que seja nós dois juntos. Que é dar o limite. O educar para de correr, vai lá dormir. A criança não vai. Se ela for, inclusive, ela vai quebrando tudo no meio do caminho. E aí, mais ainda, eu quero cercear e limitar, porque ninguém gosta do limite. E eu acho que a gente tem tanto medo dessa situação extrema que a gente acha que toda vez que tu for agir com uma criança, a resposta vai ser extrema. Isso. E não precisa ser, e não necessariamente será. A resposta extrema é porque a pergunta já é extrema. Ela não é uma pergunta pensada. Eu me lembro de um poeta, Keats, que eu li e estudei através de um psicanalista chamado Wilfred Bion, que o Keats dizia o seguinte: a resposta é a desgraça da pergunta. Eu acho genial essa formulação dele, ele é um poeta, né? Porque quando a gente tem uma pergunta e quer uma resposta imediatamente, a gente tem dificuldade de circunscrever melhor a situação para poder pensar e agir. Sim, uma resposta é uma porta fechada. É um toma lá da cá, simplesmente. E com filhos, o toma lá da cá, ele só é necessário quando alguém está atrapalhado. E aí a gente, não, para tudo, vai para o teu quarto, baixa a bola, eu vou ficar aqui, nós dois vamos se acalmar e depois a gente conversa. Mas eu não vou ficar perguntando por que tu agiu assim, por que tu fez assim. Quando começa essa maluquice, por quê, a gente já está no enigma que a gente não consegue decifrar e quer resolver agora. É que nem conversar com o bêbado, né? Com o bêbado a gente tem que falar depois que passar o porre. Quando ele está de porre, não adianta conversar. Então a gente tem que baixar a bola, os dois lados, vai lá, depois a gente conversa. Isso é bom para mim, isso é bom para ti. Mas, em geral, as pessoas vão batendo boca ao infinito, até às vezes ocorrem agressões. E em cima de um sentimento de educar, né? Tu precisa não ganhar medalha para aprender a perder. Tu precisa me obedecer para aprender para ser uma pessoa melhor. Tu precisa fazer o que eu tô te falando agora
dentro de um poder que não existe. Inclusive, esse pai preocupado, acho que a genuína preocupação dele, ele pode dizer, meu filho, é o seguinte, tu veio aqui numa situação social de competição, onde todo mundo é valorizado porque está aqui. E vai ter uma outra situação onde as pessoas vão ser valorizadas pelo desempenho, não pela presença. O cara pode esclarecer isso para a criança. Sim, é fácil quando tu para, respira, pensa e... Isso. Então, a pergunta, a resposta, ela é perigosa quando a pergunta é obrigatória. Aí a resposta pode ser perigosa também. Agora, se eu estou numa situação, não, aqui é assim, eu vou explicar, aqui é assim. As pessoas todos ganham medalha porque estão participando, estão valorizando a nossa presença. Mas vai ter um outro lugar, meu filho ou minha filha, que tu vai ter que desempenhar para ganhar medalha. Então, se tu joga bem tênis, para tu poder ganhar um troféu, tu vai ter que ganhar de 200 na tua frente. E pode ser que tu ganhou só de 190 e perdeu para 10, aí tu não vai ganhar medalha. A vida é assim. Então, tem lugares onde a gente tem atitudes mais amorosas e outros lugares onde a gente, quer dizer, que é onde todo mundo é englobado, e lugares onde só os mais hábeis para aquela situação específica é que vão ser valorizados. E a frustração não tem a ver com a medalha, Arthur. A frustração está em eu não conseguir ganhar do outro. E se eu me frustro por não conseguir ganhar, eu posso decidir me aprimorar ou eu posso decidir destruir o outro. Rivalizar. Né? Que tem a ver com outro programa que a gente gravou. Então, tu vê só como uma pergunta dessa pode ter vários enfoques, né? Onde se a gente não fica na necessidade de doutrinar uma criança, mas ajuda ela a expandir o aprendizado dela, é melhor. Existem ambientes que é assim, existem ambientes que é assim. E tem tu, que quando tu tiver que estar num lugar onde tu vai ser chamado a ganhar de alguém, nós vamos ver como é que tu vai te comportar. Se tu tiver dificuldade, eu estou aqui para te ajudar. Tá certo. É isso aí. Vou mandar um link para ele. É barbado, né? É barbado. Mas é só um pouco de resto de espero que ele não se chateie. Não vai se chatear, não. Não vai se chatear, não. Porque eu acho legal que ele faz essa pergunta e acho legal que a gente perceba que o mundo é mais complexo do que simplesmente certo e errado. Pelo menos na educação das crianças, no cuidado. Eu acho que é sempre um egoísmo quando a gente tenta ver as coisas de uma forma tão dura e tão simples. De alguma forma. Pode não ser intencional. Mas é como a gente falou outra hora, é a incapacidade de lidar com a própria frustração, e aí tu determina. Não, se ele ganhar medalha, ele nunca vai aprender a perder. O que não é verdade. Porque ele não é oráculo, ele não é vidente, né? Não é verdade. Cuidar não é educar tem todas as semanas por aqui. A gente se encontra e troca ideias. Tipo essa. Tem uma temporada inteira e episódios anteriores e mais os que virão. Compartilhe com seus amigos que a gente vai gostar, tá? Pode.cuidar no Instagram. Eu sou Arthur Gubert, esse é Júlio Valls. A gente se fala. E se gostou, divide com os amigos. E dá uma medalha pra gente. Isso. Tchau, Júlio. Um abraço.